Trump, presidente dos Estados Unidos da América, segue buscando paz entre Ucrânia e Rússia. Sua jogada mais ambiciosa até agora: um encontro direto com Vladimir Putin na Hungria. Esse país integra a União Europeia, e Putin precisaria sobrevoar o espaço aéreo de vários países alinhados à União Europeia e à OTAN para chegar à Hungria. Uma nação se posicionou. A Polônia prometeu interceptar e prender Putin se ele voar em seu território. A Polônia diz que o líder da Rússia não pode voar, colocando em risco toda a reunião de Putin na Hungria com Trump. Após lidar com drones russos em seu espaço aéreo há pouco mais de um mês, a Polônia afirmou claramente a Putin que seu espaço aéreo está totalmente fechado para a Rússia. Isso não se refere só aos ativos aéreos militares russos. Putin não pode viajar pelo país, pois corre risco de ser interceptado e preso sob mandado do Tribunal Penal Internacional. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radzislaw Sikorski, o Kyiv Post relata que Sikorski deu uma entrevista de rádio e transmitiu um severo aviso ao presidente russo. Seu comentário foi simples e direto. Sikorski afirmou que não pode garantir que um tribunal polonês independente não mandaria o governo escoltar o avião e entregar o suspeito à raia. O ministro das Relações Exteriores da Polônia está sendo evasivo aqui. Só sugerir que Putin pode ser preso se sobrevoar a Polônia já mostra ao líder russo que a chance é alta. Sikorski pode estar tentando intencionalmente colocar essa ideia na mente coletiva dos tribunais que ele menciona, ou talvez ele já tenha conversado com esses tribunais e elaborar um plano sobre o que a Polônia faria se Putin fosse tolo o suficiente para tentar sobrevoar seu território. Sikorski disse: "Acho que os russos sabem disso", ao comentar sobre a Polônia virar zona de exclusão aérea para Putin. Se a cúpula ocorrer com a vítima da agressão, o avião deve seguir outra rota, diz Sikorski. Isso levanta outra questão. Se Putin não pode ir pela Polônia, que rota ele usaria para chegar à Hungria? Parece não haver muitas opções. Putin não vai voar pela Ucrânia, vizinha da Hungria, porque sabe que caças e sistemas ucranianos de defesa aérea vão mirá-lo assim que cruzar a fronteira. Voar sobre a Eslováquia, que também faz fronteira com a Hungria, não é uma opção, porque Putin teria que sobrevoar a Polônia ou a Ucrânia para chegar à Eslováquia e então entrar na Hungria pelo norte. No sudeste, o espaço aéreo da Romênia e Sérvia são opções. A primeira é membro da União Europeia e da OTAN, tornando muito improvável que aprove o voo de Putin. Quanto à Sérvia, Putin talvez pudesse sobrevoar o país, se não fosse pelo fato de que ele teria que cruzar o espaço aéreo da Bulgária primeiro. Esse país também integra a OTAN e a União Europeia. Mas só a Polônia afirmou que prenderia Putin se ele usasse seu espaço aéreo, e Romênia e Bulgária. Segundo o Kiev Post, todos os países além da Polônia, que Putin poderia solicitar passagem segura para seu avião, também são membros do Tribunal Penal Internacional, assim como a Polônia. Isso não quer dizer que Romênia e Bulgária desviariam o avião de Putin e o prenderiam, mas que tem essa opção. Com a liderança da Polônia, Romênia e Bulgária provavelmente não permitirão sobrevoo russo. Assim como a Polônia, Romênia e Bulgária também assinaram o Estatuto de Roma, base do Tribunal Penal Internacional. Eles devem prender Putin sob o mandado do Tribunal Penal Internacional se tiverem oportunidade. Segundo a Newsweek, a União Europeia permitiu que cada Estado-membro tomasse sua própria decisão. Quando se trata do voo de Putin, a União Europeia instituiu uma proibição em todo o bloco para todos os aviões russos entrarem no espaço aéreo da União Europeia logo após Putin invadir a Ucrânia. Mas quando se trata dessa possível viagem à Hungria, a União Europeia talvez esteja analisando tanto pela perspectiva de que a viagem pode levar a futuras negociações de paz. Do ponto de vista de uma violação russa, a União Europeia adota a postura de não interferência. A revista Newsweek informa que um porta-voz da Comissão Europeia já disse que cabe aos Estados-membros individuais decidir se mantêm ou suspendem a proibição de voos de aeronaves russas na União Europeia. O porta-voz ressaltou que toda reunião que promova uma paz justa e duradoura na Ucrânia é bem-vinda. O encontro de Trump e Putin na Hungria pode ser visto como um passo para a paz. Isso seria suficiente para convencer a União Europeia e países do Tribunal Penal Internacional a liberar a passagem de Putin? Difícil dizer.
A alternativa mais segura para Putin é um longo trajeto pela Turquia e Balcãs, entrando na Hungria pelo sul. A Turquia não assinou o Estatuto de Roma, nem faz parte da União Europeia, 2 pontos favoráveis para Putin. O país integra a OTAN e a Rússia já manifestou querer desmantelá-la após a Ucrânia. Então, mesmo a melhor opção para Putin está longe de ser segura. Há especulações sobre como essas nações reagiriam a Putin sobrevoando seus territórios. Sikorski deixou clara a posição da Polônia. Se Putin sobrevoar a Polônia, ele será preso. A Rússia, como era de se esperar, reagiu negativamente aos comentários de Sikorski. Em 21 de outubro, a UNN informou que Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, criticou fortemente o chanceler polonês por seus comentários. A Polônia cometeu atos terroristas ao negar passagem segura a Putin em seu território. E como é de costume da Rússia, Lavrov também afirmou que a decisão da Polônia vai ainda mais longe. A Polônia, aparentemente, justificou um ato terrorista ao incentivar a Ucrânia a atacar o gasoduto Nord Stream. E agora Lavrov afirma que a Polônia está se preparando para realizar tais ações ela mesma contra a Rússia. A hipocrisia corre solta aqui. Foi há apenas alguns minutos que estávamos contando para você como a Rússia acabou de enviar drones para o espaço aéreo polonês. Então é ridículo que Lavrov agora esteja tentando acusar a Polônia de cometer um ato terrorista. De qualquer forma, a acusação é irrelevante. Todo país pode decidir quem entra em seu espaço aéreo. Putin não está acima das leis internacionais de aviação, apesar de Lavrov agir como se estivesse. Quanto ao ato terrorista de uma possível prisão, a Polônia estará agindo sob os auspícios do Tribunal Penal Internacional. O fato de a Rússia não reconhecer o tribunal não impede a Polônia de cumprir sua obrigação de prender Putin como criminoso de guerra pelo mandado do Tribunal Penal Internacional. Se o líder da Rússia entrar, Lavrov está falando besteira. Vamos analisar os motivos do Tribunal Penal Internacional e o conteúdo do mandado em seguida. Antes, é preciso fazer a pergunta: o que a fala de Sikorski indica sobre o futuro do encontro entre Putin e Trump na Hungria? A Hungria, como destaca a Newsweek, é membro da União Europeia, mas frequentemente discorda do bloco. Garantiu que Putin estará seguro de ser preso se chegar ao território do país. Isso já é estranho por si só. A Hungria, como membro do Tribunal Penal Internacional, tem a mesma obrigação de prender Putin que a Polônia e outros membros. Dito isso, a Hungria está em processo de sair do Tribunal Penal Internacional. O país já recebeu antes o líder de Israel, Benjamin Netanyahu, mesmo ele tendo um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Como membro fundador do Tribunal Penal Internacional, a Hungria está mudando totalmente sua abordagem com pessoas como Putin. Isso beneficia o líder da Rússia. Por isso a Hungria foi escolhida para a reunião recente com Trump. Como a Polônia deixou claro, o problema de Putin não é estar na Hungria, mas chegar lá. Quando surgiram os comentários de Sikorski, toda a cúpula entre Trump e Putin ficou incerta. Nenhuma data oficial foi marcada, e até a reunião pré-cúpula entre Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, foi adiada devido à turbulência. Há notícias de última hora sobre o estado dessa próxima reunião que foram publicadas. Enquanto criamos este vídeo, explicaremos depois qual é essa notícia. Mas agora vamos voltar à questão do Tribunal Penal Internacional, que é o que fundamenta os comentários de Sikorski e tem sido o impulso para as ameaças de prisão feitas contra Putin. O que o Tribunal Penal Internacional afirmou sobre Putin? Como seria a prisão do presidente russo e quais as consequências para o futuro? Vamos começar com a primeira dessas três. Com sede em Haia, Holanda, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal internacional, como o nome indica. O site do Tribunal Penal Internacional diz que a organização investiga e, quando necessário, julga indivíduos acusados dos crimes mais graves de interesse para a comunidade internacional: genocídio, crimes de guerra contra a humanidade e agressão. A maioria do mundo reconhece e participa ativamente do Tribunal Penal Internacional como signatários do Estatuto de Roma. Esse tratado da Organização das Nações Unidas obriga cada signatário a cumprir prisões com qualquer mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Atualmente, há 125 nações consideradas partes do Estatuto de Roma. A Polônia é uma delas. Tecnicamente, isso mostra que a Polônia não pode escolher se prende ou não Putin. Como membro do Tribunal Penal Internacional, a Polônia deve cumprir o Estatuto de Roma.
Voltamos ao que o Tribunal Penal Internacional diz sobre Putin. Nada disso é positivo. Já existe um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional para o presidente da Rússia há cerca de 2 anos e meio. O mandado foi oficializado em 17 de março de 2023, com o Tribunal Penal Internacional declarando querer prender Putin por crimes de guerra cometidos na invasão da Ucrânia. Segundo o Tribunal Penal Internacional, sob ordem de Putin, a Rússia deporta e transporta ilegalmente ucranianos, inclusive crianças, desde o início da guerra. Isso é um crime de guerra! Putin é responsável, tanto por participar dessas deportações e transportes, quanto por não controlar as forças armadas russas, permitindo esses crimes. Isso mostra que Putin não pode dizer que desconhecia os crimes que lhe são atribuídos. Mesmo que ele não soubesse de nada, o que é improvável, sua falha em controlar as forças armadas da Rússia o tornaria culpado. Não há dúvidas de que os crimes pelos quais o Tribunal Penal Internacional acusa Putin e seus aliados ocorreram. Em junho, o Guardian relatou que até 35 mil crianças sequestradas da Ucrânia estão desaparecidas e acredita-se que estejam sendo mantidas na Rússia ou nas áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia. Essas crianças foram sequestradas de abrigos, retiradas dos pais ou levadas após soldados russos matarem seus pais, segundo o veículo. O The Guardian destaca que 1.366 crianças sequestradas da Ucrânia retornaram ao país, segundo a organização Tragam as Crianças de Volta. Sobre o restante, a Rússia negou vários pedidos para liberar as crianças. Ela voltou para a Ucrânia e acusou seu inimigo de encenar um espetáculo sobre crianças desaparecidas. A Rússia nega qualquer ação. O que mais aconteceu de novo? A resposta da Rússia ao mandado do Tribunal Penal Internacional para Putin também era previsível. Ucrânia. O mundo analisou essa reação em abril de 2023. Acrescentou que, além das crianças citadas, ao menos 25 milhões de ucranianos foram deslocados durante a invasão de Putin. Isso só dá mais credibilidade às acusações do Tribunal Penal Internacional. No entanto, é justamente essa credibilidade que a Rússia questiona. Eles argumentam que, por não ser signatária do Estatuto de Roma, a Rússia e seu povo não estão sujeitos à lei do Tribunal Penal Internacional. É verdade que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Ela assinou o Estatuto de Roma em 2000, mas não ratificou sua adesão. Em 2016, 2 anos após anexar a Crimeia, a Rússia deixou oficialmente o Tribunal Penal Internacional. Os propagandistas e autoridades da Rússia foram rápidos em contestar o mandado do Tribunal Penal Internacional, como aponta o Ukraine World. O presidente do Comitê de Legislação Constitucional do Conselho da Federação, Andrei Klishas, chamou os mandados de absurdos. Antes, ele solicitou a prisão imediata de todos os juízes do Tribunal Penal Internacional em uma declaração absurda. Aparentemente, ironia não é um dos pontos fortes de Klishas. O porta-voz de Putin, Dmitry Medvedev, ameaçou a Alemanha, dizendo que todos os meios seriam usados contra o país em caso de prisão. Putin! Propagandistas russos repetiram ameaças de destruição a qualquer nação que desafie a Rússia ou Putin. Quanto a uma resposta mais oficial ao mandado, o Kremlin chegou a divulgar uma declaração que não era apenas uma série de ameaças diretas. A Rússia e outros estados não reconhecem a jurisdição desse tribunal. E, consequentemente, quaisquer decisões desse tipo são nulas e sem efeito para a Rússia do ponto de vista legal. Foi o que disse o Kremlin sobre o mandado em 2023. É justo dizer que a Rússia não gostou. A recusa da Rússia em aderir ao Tribunal Penal Internacional não impede que Putin seja preso e julgado por crimes de guerra pelo tribunal. A lei russa não vai se aplicar se o Tribunal Penal Internacional conseguir colocar as mãos em Putin. É verdade que o Tribunal Penal Internacional não pode obrigar a Rússia a entregar Putin, pois o país não é signatário. Mas se Putin entrar no território de um membro do Tribunal Penal Internacional, a Rússia não terá voz na questão. A Polônia deixou isso claro. E o Tribunal Penal Internacional poderá processar Putin pelos crimes que afirma que ele cometeu. Se a Polônia prendesse o líder da Rússia, surge a questão de como funcionaria essa prisão. Segundo a Newsweek, em 2023, o Tribunal Penal Internacional não possui força policial para prender pessoas. Ele depende dos signatários do Estatuto de Roma para fazer esse trabalho, o que nem sempre favorece o Tribunal Penal Internacional. A Newsweek destaca que o ex-líder sudanês Omar al-Bashir
com 2 mandados do Tribunal Penal Internacional, visitou vários Estados-membros do tribunal sem ser preso. Parece que obrigação de prender não é garantia. Teoricamente, a prisão de Putin ocorreria como qualquer outra. A força policial de uma nação, provavelmente uma força federal ou equivalente, prenderia Putin e depois o entregaria à raia para que ele possa ser julgado. É claro que, na versão da Polônia, ela forçaria o avião de Putin a pousar se ele entrasse no espaço aéreo polonês. Mas a Polônia está totalmente dentro de seus direitos ao fazer isso. Enquanto persegue uma prisão sob mandado do Tribunal Penal Internacional, a questão principal não é como ocorreria, mas o que viria depois. Há várias teorias. A Sky News falou com o analista militar Sean Bell logo após o Tribunal Penal Internacional emitir o mandado. Ele destacou que o mandado, independentemente de quão justificado possa ser, pode tornar mais difícil convencer Putin a sentar-se à mesa de negociações quando se trata da guerra na Ucrânia. Qualquer coisa que isole ainda mais a posição de Putin traz um risco. Segundo Bell, isso pode levá-lo a intensificar seus esforços e persistir no conflito. Não me parece que isso vá ajudar a acabar com a guerra tão cedo. Alguns dizem que as palavras de Bell se confirmaram, pois essa parece ser a situação atual. Trump quer se encontrar com Putin na Hungria, mas a Polônia não permitirá devido ao mandado do Tribunal Penal Internacional e ações recentes da Rússia no país. O quanto isso bloqueia as negociações de paz depende de quão seriamente você acredita que Putin tem levado essas negociações desde que começaram no início de 2025. A BBC também especulou que o mandado do Tribunal Penal Internacional não teria impacto na postura de Putin em relação à Ucrânia em 2023. Mais uma vez, isso se provou verdadeiro, já que a Rússia não reduziu, nem por um momento, a intensidade de seus ataques à Ucrânia. Porque o Tribunal Penal Internacional diz que Putin deveria ser preso. Mas vamos supor que Putin seja preso. Apesar da promessa de retaliação imediata, o Kremlin, na verdade, não agiria. Olga Lautman, pesquisadora sênior do Centro de Análise de Políticas Europeias, disse isso à Newsweek. No caso hipotético de Putin ser preso por um membro do Tribunal Penal Internacional, não acredito que a Rússia faria qualquer coisa. Sobre a Alemanha ou qualquer estado da OTAN, a Rússia não agiria. Eles sabem que não estão prontos para enfrentar a OTAN, e esse é o grande problema para Putin. A maioria dos membros do Tribunal Penal Internacional, dispostos a prendê-lo, também faz parte da OTAN, como a Polônia. Uma retaliação russa por um mandado do Tribunal Penal Internacional forçaria os países a um conflito direto com a OTAN. A participação dos Estados Unidos nesse conflito ainda está em debate. Estados Unidos e Rússia não assinaram o Estatuto de Roma e não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. E se Putin for preso pelo Tribunal Penal Internacional por um país da OTAN em seu território, provocando retaliação russa? Os Estados Unidos poderiam alegar que a prisão é ilegítima e até um ato de agressão que iniciou uma guerra. Isso pode significar que os Estados Unidos não seriam obrigados a ajudar seus aliados da OTAN como normalmente fariam sob o artigo 5 da Carta da OTAN. Tudo isso é especulativo, mas talvez a ameaça de retaliação da OTAN por uma resposta russa já não seja como antes. Retornando à declaração inicial, Sikorski afirmou que a Polônia prenderia Putin se ele entrasse em seu espaço aéreo. Dissemos antes que havia uma notícia urgente sobre o encontro de Putin com Trump na Hungria. A cúpula foi cancelada. Isso de acordo com o Telegraph, que informou em 21 de outubro que Trump decidiu não se encontrar com Putin pessoalmente em nenhum país em um futuro próximo. Não se sabe se a ameaça da Polônia de prisão pelo Tribunal Penal Internacional influenciou essa decisão. Segundo o Telegraph, a reunião foi cancelada após uma ligação entre negociadores dos Estados Unidos da América e Rússia terminar mal. Talvez isso envolva os Estados Unidos da América se recusando a pressionar aliados para garantir passagem segura de Putin à Hungria. Não sabemos ao certo, pois Estados Unidos da América e Rússia não divulgam mais informações. Assim, Putin não irá à Hungria. Ainda assim, isso não diminui o impacto da mensagem que a Polônia enviou à Rússia e seu líder. Putin agora sabe que não é bem-vindo no espaço aéreo da União Europeia e que ao menos um país da União Europeia está disposto a prendê-lo. Talvez outros sigam o exemplo. Pode ser melhor que Putin não esteja indo para a Hungria, pelo menos do ponto de vista da Rússia. Putin já enfrenta muitos problemas internos sem se preocupar com prisão. O colapso soviético 2.0 já começou e Putin perde o controle do país.
Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as negociações de paz na guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.